Agora nós vamos falar de saúde, a saúde dos nossos olhos. Aqui comigo hoje está o Hernani Garcia, que é oftalmologista, para a gente falar sobre o perigo de usar óculos de sol falsos sem nenhuma proteção adequada. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia para você. Bom dia. Então, o que acontece com os nossos olhos quando a gente usa um óculos que não tem a proteção adequada? Então, o grande problema é que a gente fica iludido, né? A função de um óculos de sol é proteger contra as radiações UV, que penetram, cada vez penetrando de maneira mais intensa e podendo trazer lesões na retina, na mácula. E a gente usando, comprando, adquirindo um óculos que não se sabe a procedência, a gente fica iludido achando que está protegendo a nossa retina e na realidade não está. O que significa que pode prejudicar a visão, né? Sem dúvida, não só a retina, cristalino. O cristalino é uma lente que tem dentro do olho que ela filtra os raios. E se ela está recebendo mais radiação, aumenta a chance de lesar essa lente, que é a famosa catarata que a gente vê cada vez mais no nosso dia a dia. E como a gente sabe, identifica que o óculos é adequado para a gente, que o óculos não é falso? Então, existe um aparelho que consegue medir, né? Coloca-se a lente, e consegue se medir se ele realmente tem proteção UV ou não. Né? Tem um aparelhinho que, em boa parte das óticas de confiança, óticas sérias, tem esse aparelho que consegue, e também em algumas clínicas. E quais são os cuidados, falando além dessa questão, né, dos óculos, né, óculos falsos, enfim, escolher um óculos que tem uma procedência verdadeira, mas quais são os cuidados para o verão agora, né? Piscina, cloro, também o mar, né, água salgada, o que a gente deve fazer? Muito comum, no verão mistura-se muitas pessoas, né? Os turistas, vem gente de todo lado, isso ou também as bactérias, os bichinhos também se misturam. Então é muito comum nessa época aumentar a incidência de conjuntivite, de quadro de ardência, de corpo estranho no olho, areia do mar. Então tem que tomar muito cuidado, lavar muito as mãos, né? Evitar coçar os olhos. E diante de algum quadro, algum sintoma, procurar um tratamento médico adequado, não usar qualquer colírio, né, diante de um olho vermelho. Então, é muito importante esses cuidados. E o colírio, já que você tocou no assunto, a gente costuma ver muita gente assim, deu uma ardência no olho, vai lá e coloca colírio, né, que tem em casa, enfim. Isso não é indicado, doutor, não é legal. Tem que sempre procurar um médico, né, para ver se realmente pode usar, enfim, como é que funciona? A ardência ocular muito comum hoje, né, o fato do ressecamento, né, hoje está tendo um grande problema de superfície ocular, nossas mudanças de hábitos, então o uso do computador, a gente pisca menos, e isso está ressecando, provocando muita ardência, muito desconforto. No verão também aumenta mais isso, e aí surgem os colírios, as lágrimas artificiais, que cada vez se prescreve mais. Existem lágrimas de todo tipo, e esses colírios, tem colírios com conservante, sem conservante. Um colírio com conservante, se usar ele abusivamente, o próprio colírio pode provocar lesão no olho. Olha. Então tem que se achar o colírio adequado para aquela situação, né? Então o olho vermelho, a ardência é algo que tem que ser bem estudado, não é tão simples assim. E com indicação médica sempre, né? Sem Não dúvida. sair usando assim, né, por nada. Outra questão que a gente estava conversando antes de entrar no ar são os óculos hoje em dia, não só o óculos de sol, mas o óculos de grau mesmo, de fácil acesso, né? Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, doutor, os perigos que isso pode causar. Óculos muitas vezes baratos que prometem aí estarem de acordo com o grau, né, por um simples teste, mas que não é bem assim. Exatamente. Tocasse num ponto muito importante, isso é algo bem preocupante, eu diria que é um problema de saúde da comunidade geral no Brasil. Diante dessa dificuldade de acesso ao oftalmologista, ao médico, a pessoa recorre a alternativas. E a famosa é o óculos de camelô, que chega lá, a gente depois dos 40 anos, que cai a visão de perto, né? Isso é fisiológico, é da nossa evolução natural. E aí, diante dessa necessidade, se prova uns óculos ali baratinhos, simples, acha que está e melhorou a visão para perto, acha que resolveu o problema. E muitas vezes não é o óculos adequado. Muitas vezes essa pessoa tem um outro problema, um glaucoma, ou outra doença mais séria. Não vai ter como ver, né? Que não tem como ver, né? Ele acha que está resolvido o problema. Isso é muito sério e ainda continua. E mais grave ainda, que a gente começa a perceber, hoje a gente observa até em calçadas, na frente de óticas, um aparelhinho que mede lá o grau, a pessoa mede com um técnico, um funcionário qualquer,
entra para dentro da ótica e faz o óculos. Então, isso é algo que nos preocupa muito. Então, a comunidade tem que ficar muito atenta a isso, que o óculos, fazer um óculos é um ato médico. Claro. Ali a gente pode constatar problemas né, na saúde que pode evitar uma cegueira. Então, acho que isso é algo, se tocasse num ponto muito importante, que a comunidade tem que ficar atenta a isso. Até porque os médicos nos consultórios, enfim, é que tem toda uma aparelhagem enorme, né, para fazer vários testes, né, doutor? Que testes são feitos ali na hora, por exemplo? Começa com a visão do paciente, né, de forma monocular. Isso é importante, testar a visão num olho, depois no outro, que às vezes a pessoa só enxerga num olho e nem percebe que o outro não está enxergando. Está com os dois olhos abertos e não percebe isso. Começa com o teste da visão, o grau que ele tem, se vai aferir se é astigmatismo, se é miopia, se vale a pena prescrever ou não, nem sempre precisa prescrever, enquanto que na ótica, às vezes, um técnico desse quer prescrever com finalidade financeira. Claro, para lucrar, né? Para poder vender o óculos. Então, o ato médico é isso. Usa ou não, é preciso óculos ou não. Depois, a pressão do olho tem que se medir, isso assim, a partir de uma determinada idade, a partir dos 40 anos, medir todo ano a pressão do olho. A pressão alta do olho, a gente não sente nada. Ela fica lesando o nervo, provoca o glaucoma, quando se percebe, já perdeu a visão. E, por fim, o fundo de olho, que vai se ver retina, se tem um problema de diabetes, se a retina está com hemorragia. Então, é um exame completo, isso é muito importante. Gente, não é um simples teste ali, questão de 10 minutos, 20 minutos que vai resolver a sua vida, que vai determinar se você vai usar ou não, enfim, né? É uma questão muito séria e com os olhos não se brinca também, né, doutor? Muito obrigada pelas dicas importantes aqui com a gente. Bom dia para você. Obrigado. Ótimo fim de semana desde já.